Com a proximidade do fim de setembro e início do mês de outubro, o fluxo de romeiros na rodovia Presidente Dutra deve aumentar nos próximos dias. Para conceder algumas orientações para quem vai fazer esse trajeto e também para os condutores, já que é realmente um percurso bastante perigoso, que eu converso com o inspetor Heron, chefe da delegacia aqui de Roseira da PRF. Inspetor, sobre essa operação dos agentes, o que vai ser feito nos próximos dias, como as equipes vão atuar aí até o dia 12. Uma boa tarde. Perfeito, boa tarde. A partir do dia 29 tem início a operação Santuário Nacional de Aparecida, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, que se estende no primeiro momento até o dia 12 de outubro e depois ela continua até o dia 16 de novembro. Então, onde nós recebemos agentes de vários estados para apoiar as medidas de segurança que nós implementamos para tentar minimizar os riscos para esses peregrinos que vêm até Aparecida. E falando então para quem vai fazer esse trajeto, em relação à vestimenta, em relação ao sentido da via, quais são as principais orientações para ter um comportamento mais preventivo? Perfeito. A nossa orientação aqui para os pedestres, aqueles que vêm a pé, eles sigam sempre que possível no sentido contrário ao fluxo, o mais afastado possível da faixa de rolamentos, onde tiver gramado, ele conseguir fazer essa caminhada por ali seria perfeito. Evitar caminhar em grupos aglomerados, tentar manter sempre em fila indiana, usando roupas claras, evitar, todas as hipóteses, caminhar à noite, porque à noite a visibilidade ela é reduzida, os motoristas estão cansados, com sono. Tem a questão também dos roubos ao longo do trecho, que favorece a questão da escuridão, da falta de luminosidade. E para quem vem de bicicleta, manter o sentido do fluxo conforme é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, para que esteja essa separação justamente de peregrinos de um lado a pé e bicicleta do outro. Em relação a grupos voluntários que pretendem estabelecer tendas, grupos de apoio, qual é a determinação nesse sentido? Eles devem também seguir algumas regras? Exato. A questão de montagem de ponto de apoio, a gente pede para que a pessoa que queira fazer essa boa ação, ela não venha mais para a rodovia para estabelecer em qualquer lugar. Porque muitas vezes ela acaba parando num acostamento ou num gramado que vai gerar uma aglomeração de peregrinos ali que pode acabar ocasionando acidente. Nós já temos vários pontos que já são catalogados pela PRF, já são orientados a estarem em locais pré-estabelecidos, onde tem uma segurança um pouco maior. E esses pontos de apoio estão orientados a receber essas pessoas que querem fazer a sua boa ação. Então elas podem se juntar a esses pontos de apoio. E aqui no trecho de Pindamonhangaba até Aparecida, nós não permitimos a instalação na pista sentido Aparecida, somente no sentido contrário. Então esses também que já estão cadastrados e nós não adicionaremos novos pontos ao longo desse percurso, porque já tem quantidade suficiente. Agora falando para os motoristas, condutores, aí agora daqui para frente, como que deve se proceder em relação à condução para realmente reduzir aí o risco de acidente? Perfeito. Quando esse condutor perceber um grande número de peregrinos às margens da via, ele deve, se possível, se ele conseguir mudar de faixa, passar o mais distante possível desse grupo, diminuir a velocidade, aumentar a distância de segurança em relação ao veículo à frente, que podem ocorrer aquelas paradas bruscas, e às vezes muitos motoristas no reflexo podem tentar desviar para o acostamento e acabar atropelando algum romeiro. Então são essas atenções, cautela e prudência ao observar os peregrinos na via. Obrigada, inspetor, pela entrevista. A gente destaca todas essas orientações em relação então aos romeiros e também aos motoristas, mas claro que a rodovia Presidente Dutra não é o caminho ideal para fazer esse trajeto. Tem a Rota da Luz, o Caminho da Fé, que realmente é o percurso ideal para fazer aí o seu destino até a Aparecida, mas também quem vai seguir por lá deve seguir algumas dicas. Eu volto agora com você. Carol, você está certa, viu? Isso mesmo. Todo mundo precisa ter cuidado para evitar acidentes. A Rota da Luz e o Caminho da Fé são mais tranquilos e passam por cidades cheias de beleza e tradição, como Caçapava, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista e várias outras. Quem escolhe esses trajetos ainda aproveita uma paisagem muito bonita.